E eu queria convidar agora a Renata para falar. A Renata Maria de Almeida Martins é professora, doutora da FAUSP, coordenadora do projeto Jovem Pesquisador, fase 2 da FAPESP, Barro Iguaçu, a América Portuguesa na Geografia Artística do Sul Global, e dos grupos de pesquisa ABIA e ALA, FAO e ASA Global, arquiteta pela Universidade Federal do Pará, fez estágio durante seu doutorado pela FAUSP na Università degli Studi di Napoli Orientale, concluiu 2 pós-doutorados, o primeiro pela FAUSP, com estágios na Escola Normale Superiore de Pisa e na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, e o segundo no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Participa de projetos de pesquisa na Espanha e na Argentina. Bem-vinda, Renata, queremos te ouvir. Olá, Leda, muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria parabenizar mesmo muito por essa iniciativa, agradecer por essa oportunidade linda de estar com essas mulheres sensacionais, todas, né? Então, obrigada, Leda, por ter esse público hoje aqui, que com certeza também é muito especial. E obrigada, Leda, obrigada, Ana Ferreira, que também entrou em contato comigo, e a todos, né, que estão organizando aqui do CAU São Paulo. Espero que seja realmente a primeira de muitas outras. É muito interessante estar com pessoas como a Fran, que tem esse trabalho tão importante, né? E como vimos agora, a Juliana, né? Tem um trabalho de a Luciana, desculpa, Luciana, que tem esse trabalho incrível também, são trabalhos de vida, então parabéns e uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu venho da área de história, da história da arte, da história da arquitetura, da história da urbanização, já trabalhei em quase todos esses campos, e aqui a gente vai falar um pouquinho hoje de tudo isso, né? E ouvindo a Luciana falar de Casa Grande Senzala, né? E dessa longa duração, né? De tudo isso que a gente ouve falar agora, da tal decolonização, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho desse trabalho. É um trabalho que, como a Leda falou, eu desenvolvo, né, como pesquisadora já há algum tempo, mas que conta com a contribuição de tantas pessoas, né, a quem eu quero agradecer, também todos os alunos, os pesquisadores que têm colaborado nesse projeto, e a FAPESP pelo apoio também, né, nesses, passaram 5 e vem mais 5 anos, então é um trabalho realmente de equipe. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão conseguindo visualizar? Sim? Alguém poderia confirmar comigo, por favor? Sim, Renata, conseguimos visualizar. Está ótimo. Muito obrigada. Então, o título que eu escolhi para a nossa conversa de hoje, Artistas Mulheres, Fazeres e Saberes Ancestrais nas Amazônias do século XVIII e de todos os tempos. Né? Então, a gente está falando disso, né? De uma longa duração. E a gente volta ao século XVIII, na Amazônia, para falar de temas, né? E dessas mulheres, e eu não coloquei aqui mulheres indígenas, porque a gente não vai estar só falando delas, mas mulheres indígenas, afro-indígenas, mulheres mestiças, filhas de colonizadores, né? Todas essas mulheres que também, né, como a gente vai ver, participaram, né, desse projeto, né, de uma maneira ou de outra, querendo ou não, né, foram colocadas dentro desse projeto maior colonizador. E a gente tem que partir sempre de algum lugar, né? E o meu campo de pesquisa sempre foram as missões jesuíticas, né? E as missões jesuíticas, elas servem, né, como um exemplo importante, já que elas estão, né, e falando de América do Sul, e eu tenho esse trabalho que conecta, né,
e que quebra essas fronteiras e conecta a América dita portuguesa com a América hispânica que conhecemos, e as missões têm aqui o seu papel importante, né? Lembrando que todos esses caminhos já estavam praticamente traçados e rotas pelas culturas indígenas, então muitas dessas missões são, né, sabemos pela história e também pela arqueologia nos comprova, né, que esses lugares, assim como, por exemplo, aqui em São Paulo, né, fundada pelos jesuítas, temos aldeias, né, indígenas, né, na sua origem. Então, a importância também de a gente unir esses territórios, esses casos vão se repetindo, eles não são iguais, mas eles se conectam. A gente então vai trazer um caso exemplar aqui para a Amazônia, que era o antigo estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, ele funcionava independente do estado do Brasil. Isso ocorreu por 2 séculos, né? De 1621 até 1823, né? Com a adesão do Pará à independência, que vem mais tarde do que do resto do Brasil. Então, temos aí 2 capitais, né? Belém e São Luís. Né? E aqui eu entro para falar desses saberes das mulheres, e não só das mulheres, mas aqui a gente tem um problema maior, né, também, porque ainda está faltando que a gente enxergue esse patrimônio, né, dito jesuítico, e aí eu faço lembrar de todo, né, o que conhecemos sobre o jesuítico Guarani no Cone Sul, e isso é um caso particular, mas para o resto do Brasil, né, a gente praticamente, a historiografia não se dedicou a estudar esses casos, né, das produções, das oficinas, né, chamadas na América Hispânica os talleres. As oficinas, justamente, era o lugar, né, onde se reuniam todas essas pessoas que fizeram, né, esse patrimônio, que construíram esse patrimônio. A gente quase sempre na historiografia vê o estudo de arquitetos jesuítas, arquitetos franciscanos, aí vale para todos, né, missões e tudo, mas vamos pensar, são 2, 3, 10, 50, a gente tem vários, né? Mas, por exemplo, num lugar como Belém, a cada momento, né, tinha um arquiteto, um artífice, um escultor ou um pintor e, né, dezenas, centenas de chamados oficiais, né, indígenas, africanos, mestiços, como eu sei isso, né, estudando a documentação, estudando os inventários da expulsão da companhia. Então, todo esse patrimônio está ligado ao trabalho dessas pessoas. E quase sempre, né, na documentação, e vejam que esse problema ele é longo, né, é o racismo estrutural, justamente, e começa tudo aqui, né, na própria documentação, né, eles não são reconhecidos. Então, muitas vezes, a gente não tem exatamente, né, quem é aquela figura, o nome, né, são anônimos. Né? Tem relações de escravizados, a maioria ou é escravizado ou foi liberto, existem alguns livres, né? Estamos falando do final de meados do século XVIII, a expulsão do jesuíta é 1759, então essa documentação é de 1760, mas ainda há um outro problema, né? Os oficiais são os homens, as mulheres também praticamente não aparecem nessa documentação. Então, todo esse patrimônio, né, incrível que a gente vê, e também nos lugares menores, nas antigas vilas, mas que tinham uma importância grande nesse todo esse sistema, né, antes, como eu falei, para os próprios indígenas, essas localidades tinham sua importância, e depois eles reaproveitam isso nas missões. Então, a gente tem uma série de obras, né, conservadas ainda, que estão sendo catalogadas, mas, né, por outro lado, a gente não tem, né, um trabalho ainda consistente para que a gente possa, né, se aproximar
como, por exemplo, foi feito nas Missões do Sul com os Guarani. Mas também ainda temos muito, né, e essa abordagem, essa perspectiva decolonial, ela vai nos, né, nos colocando uma série de problemas. Eu gosto muito dessa imagem, eu mesma fiz lá em 2019, né, porque de um lado, aqui do lado esquerdo, a gente está aqui no museu, né, o lindíssimo Museu do Lúcio Costa. De um lado a gente tem as imagens ditas, né, jesuítico-guarani, ou seja, aquelas imagens, muitas delas, que não foram, né, trazidas de fora, não foram importadas, né, de Portugal, ou da Espanha, ou da Itália, mas que foram realizadas nessas oficinas, nesses canteiros, que não existiram só aqui, mas em todas aquelas localidades que a gente viu. Né? E de um lado a gente tem essas imagens, que são esculturas, né? Que a gente reconhece, né? Que a historiografia reconheceu como arte, né? Escultura, pintura, aquela arte, vamos dizer, tradicional, erudita, né? E do lado que né? Aparece muitas vezes na historiografia também, copiada. Né? Então isso foi um problema muito sério até chegar a gente a concluir, né, que essas imagens são reinterpretações a partir do conhecimento dos próprios guaranis sobre a arte de esculpir, as suas resistências, né? São práticas artísticas resistentes, quer dizer, num outro modelo, numa outra imagem, trazida, colocada ali, eles né, se também colocam os seus códigos, né? Então, tem uma série de elementos que fazem dessas imagens muito complexas. Do outro lado, eles estão vendendo, né, as suas esculturas, e aí a gente vai para outro problema, né? A arte e o artefato, que foi tão trabalhado na antropologia da arte, e que estão querendo, né, que a gente tenta, né, também superar. Né? Então, temos aqui, né, a gente conhece muito imagens, tanto as produzidas nas missões, né, quanto aquelas que os Guarani, mesmo aqui na região de São Paulo, vendem, né, nesses locais. Então, a gente tem duas visões, né? Uma da escultura, que é europeia, traduzida, e a outra da escultura que é Guarani a partir de determinado tempo. O fato, né, que tudo isso faz parte da história indígena, da história dos Guarani, e isso também ocorre em todos os outros lugares, né, do Brasil, né, em cada, claro, tem que ser analisado. Mas aqui, por exemplo, eu trago para vocês um outro problema na historiografia, para a gente localizar essa produção indígena e mestiça. Por exemplo, aqui o padre João Felipe Bettendorf, que vai fazer a igreja de São Luís, que vocês viram na imagem, vai fazer o retábulo de São Luís também. Ele vai antes da Amazônia, eu digo a Alta Amazônia, né? Então ele diz o seguinte: eu fiz um retábulo de Moritim, né? Um retábulo, né? Um altar de palha de Moritim. Ele fez, né? Isso aparece muito na historiografia também. E também para as imagens de madeira, também os altares, né? Então, geralmente, o jesuíta diz que ele fez, né? E o Miriti, né, é um trabalho grandioso, muito especial, né? Colocado também muitas vezes nesse campo do artefato, mas que faz parte de uma história muito longa, tem seu valor, né, artístico e ritualístico também. Então, o Meriti, as máscaras, toda essa tradição, isso já vem, né, muito anteriormente, a gente sabe, na Amazônia, e segue, por isso a gente fala da larga duração. Então, se a gente quer saber hoje como seria esse retábulo do Meriti, a gente teria que pegar um modelo europeu, jogar para uma dessas pessoas e pedir para elas reinterpretarem esse modelo. Né? E essas tintas aqui, né, hoje industriais, antes eram feitas também, né, porque o Bettendorf diz que pintou com tintas da terra. Tudo isso é produção artística, tudo isso acontece dentro desses espaços de oficina. Né? E como a Luciana mapeou os espaços, esses espaços eles também foram colocados, não foram dada a devida atenção.
Por exemplo, agora nas missões de Córdoba, na Argentina, as obrajes, que são esses lugares, as oficinas, os talleres, onde conviviam todas essas pessoas, né? E onde se foi produzido realmente todo esse universo, né? E a gente tem que pensar em mobiliário, em piso, em telha, em arte, todo tipo de produção para sustentar também a missão, tecido, cerâmica, espalhado nas fazendas também, né? E é isso, né? Agora, como acontece isso dentro da oficina? Alguns relatos nos mostram, por exemplo, que João Daniel, que é um jesuíta português, né, ele escreve que na fantasia eles delineiam, né, os indígenas conforme o modelo que antes viram e não usam nem de medidas nem de compasso. Então aquela ideia também, né, que o jesuíta ensina, né, ele dá o modelo muitas vezes, né, ele mostra, né, e os indígenas, imagina, tem uma tradição enorme, né, de trabalho com a madeira. Então, aqui a gente tem, né, na verdade, registrado pela documentação que um indígena fez entalhou esse retábulo juntamente com um português. É o mesmo João Bettendorf do Miriti, né, que vem aqui. Esse é o retábulo mais importante naquele momento, aqui é século XVII, porque São Luís é a capital do estado do Maranhão, Grão-Pará. Então, esse indígena tem uma história muito interessante, eu vou mostrar muito rápido para vocês, né? O Bettendorf reconhece o grande, né, trabalho, o grande artista que ele é, o grande escultor, ele vai à Bahia, né, trabalha nesses arcases e nesses embutidos de casca de tartaruga, né? Essa questão do embutido, a gente vê nessa imagem aqui, desse aspirador, o trabalho com a madeira, vejam essa peça que maravilha, né? De uma coleção, né? Também do final do século XVIII, né, e que a gente vê esses detalhes do embutido. Então, são expertises, são técnicas muito apuradas, artísticas, que já aconteciam, afora o conhecimento da madeira, né, e isso tudo com os seus próprios materiais. Por exemplo, a gente tem vários relatos, né, do indígena que esculpe com o dente de cutia. Ele traz tudo isso para a missão. Imagine como era difícil, né, em todos os lugares, naqueles lugarzinhos que a gente viu espalhados aí pelo rios, né, encontrar materiais. Eles tinham, né, e eles tinham, por exemplo, lixas de pele de arraia, do pirarucu, uma série de materiais que a gente encontra ainda nesses museus. E obras como essas, que estão realmente registradas como obras de indígenas, né, como os grandes púlpitos entalhados. Então, o modelo pode ser como esse, que venha da Boêmia, da Áustria, mas ele é entalhado ali no local, dentro das oficinas, com a madeira local, com esses indígenas que estão trabalhando. Mas, como eu falei para vocês, quase sempre, né, aparecem no catálogo, por exemplo, um catálogo muito raro que está no IEB, né, a gente não encontra essa documentação assim muito facilmente de igrejas, a gente tem mais esses inventários, então o catálogo interno do colégio mostra, né, Marçal, Ângelo, Faustino, indígenas de Jibirié, que são essa fazenda, escravizados. Eles são considerados nesse catálogo escultores, né? Então são prováveis autores. E outro problema que a gente vê também é que quase nunca aparecem as etnias, então isso também dificultou, né, para a historiografia. Então, no sul, a gente tem os Guarani, né? Então a gente tem todos os antropólogos, aqui, ó, toda essa cultura guarani sendo enfocada. No norte, a gente tem, né, variadas, muitas línguas, muitas etnias, uma variedade muito grande, e quase nunca elas são mencionadas. Nesse documento, sim. Então, por exemplo, é um carpinteiro, Antônio Guaiape, aparece na documentação, é Guayampi, né, da região da Guiana Francesa. Aqui temos um outro carpinteiro, Raimundo Tupinambá, né? Também a gente sabe, Tupinambá de Olivença na Bahia, né? E qual é o problema aqui? Que quase tudo, né, se a gente for ler a historiografia aí dos anos atrás, né, antes dessa mudança, né, nesse giro, né, ao decolonial, ao global, né, e observando sempre essas particularidades locais, a gente vê
que não está, né, esses indígenas, essas culturas não foram extintas, e quase sempre, mesmo nos catálogos de museus, a gente vai ver Tupinambá, que se foram extintos, não digo todas as vezes, mas muitas vezes aparecem, né? Quer dizer, não, esses indígenas não existem mais, eles estão aí para nos dizer, né? E eu tenho um prazer enorme em falar que, graças a muitos deles, né, e convido vocês a participarem das Quintas Ameríndias, essas pesquisas vêm caminhando. Sem eles, sem essa parceria, é algo impossível de fazer. Então, aqui, Indígenas Guajajara, e a gente tem essa artista maravilhosa, Caí Guajajara. Então, eles estão, né, essas culturas estão vivas, se transformaram, resistiram, né? E não só na escultura, como a gente viu aqui, por exemplo, Lucas pintou, é um escravizado, né? A gente não sabe se indígena, se africano, né? Existem muitos africanos na Amazônia, é um lugar muito africano. A Ilha do Marajó, por exemplo, é super africana, é algo que as pessoas também não conhecem muito, né? Essa realidade. E falando de tintas, aí sim aparecem as mulheres, né? E essa produção, né, com que eu abri aquele slide, a produção de cuias, né? Isso no século XVIII. Uma produção muito antiga, muito anterior, né, à chegada dos europeus, e que permanece viva ainda hoje. Aqui está em jogo não só os repertórios novos que foram adotados, mas toda a produção das tintas. Então, elas são reconhecidas, né, na documentação. Por exemplo, aqui nos das tintas mais especiais do Rio Amazonas, e aqui é só um pequeno extrato, porque é realmente um tratado, né, que a Larissa Grandino, minha aluna agora, fez todos os testes, né, mostrando amarelo, vermelho, preto, tudo uma maravilha. E nesse tratado, ele fala muito, né, das indígenas, da produção das mulheres indígenas, né? E a gente sabe que a produção de tintas, né, é também algo que envolve a pintura do próprio corpo, né? E vários significados que a gente, códigos de significado que ficam aí nessas pinturas, nesse processo, que é muito especial. A gente está aqui na Vila de Monte Alegre, né, que é a cidade de Monte Alegre hoje. Os habitantes são conhecidos ainda como Pintacuias, e a gente está na antiga missão de Grupatuba. Temos aqui o trabalho incrível da professora Edith Pereira com as pinturas rupestres na Serra da Lua, quer dizer, vejam, né, 11.200 anos antes do presente, já se produzia tintas, né, cores, e tem essa tradição muito forte, que esse é o prospecto que mostra as indígenas, né? Aqui a cuia, e eu queria também falar que tudo isso se relaciona com a natureza, se relaciona com os espaços, se relaciona com o projeto, porque se eu projeto essa fazenda, eu projeto essa edificação, essa igreja, eu tenho um pátio onde se localizam as oficinas, eu tenho um jardim, eu tenho uma horta onde eu trago esses elementos que vêm de várias partes do mundo, né? Da Ásia, da África, da própria América. No jardim, eu tenho o espaço da botica, né? Eu tenho a saída para o rio, onde chegam esses materiais. Então, tudo é o conhecimento, né? O conhecimento da floresta, que hoje está tão em jogo, né? São essas culturas que detêm esse conhecimento. Eu, Renata, não sei, né? Posso estudar, posso trazer as documentações, mas eu não vou saber produzir esta cuia. E eu só vou saber relatar para vocês se eu estiver lá com as ribeirinhas, aprendendo com elas, que vão nos ensinar como é esse processo que dura, né? Não sabemos quantos anos, muitos séculos, na verdade, né? Então, reconhecendo tudo isso, esse modo de fazer cuias do Baixo Amazonas foi registrado no livro do IFAM. E aqui, né, tem uma série de repertórios, a gente vai falar de motivos decorativos, isso é arte, né? E surpreende, né? Surpreende, por exemplo, uma cuia, né? Essa do século XVIII também, e que tem elementos, o que? Aqui a gente vê uma figura que é um chinês, a gente vê um grande dragão, uma luta, um outro personagem aqui africano, provavelmente, né? E esses repertórios que vêm de tecidos, porque a gente está circulando de tudo aqui nesse lugar, né? E
lembram o quê? Esses recipientes chineses. Então, há uma grande busca, né, dos jesuítas para o quê? Para ter como se manter essas missões, para responder à moda, né, global, né, e aqui os contatos, né, com a China, com a Ásia, com o Japão, traz esses novos elementos. E surpresa, né, eles estão fazendo tratados de verniz e eles encontram, né, por exemplo, esses biombos já feitos para exportação, famosos, Namban, mas eles encontram que nas culturas indígenas, não só das indígenas de Monte Alegre, mas, por exemplo, na Colômbia, como, né, fazer vernizes que lembrem a laca. São os indígenas que trazem essa resposta. Na Amazônia, são as mulheres que trazem essa produção, essa verniz que é tão bom ou melhor que o melhor, eles chamam charão, né, do que a laca produzida na China e no Japão. Então, todo esse universo que imita, por exemplo, também a incrustação, que a gente já viu, né, e lembrando, de novo, né, que aqui, por exemplo, quando a gente vê nos inventários, vejam essas famílias, né, essas tradições, as famílias são incorporadas nesse trabalho, nessas fazendas dos jesuítas, dos franciscanos, né, ou mesmo na colônia, né? Então, eles ainda têm esse conhecimento, aqui é a produção de tinta e tecido, né, em que os andinos, né, fazem essas maravilhas. E a gente vê esse mesmo processo, né? Então, são famílias inteiras. Então, às vezes, as mulheres não aparecem na documentação diretamente, mas elas estão lá como a família, ela aparece, né? A mulher, dona Ana, esposa de tal indígena, dona tal africana, filha de alguém, né? Viúva, né? Tem uma série mas elas estão, né, inseridas nesse processo, com certeza, porque também a gente encontra documentação de mulheres que produzem tecidos, eu poderia ler, não tenho tempo para ler para vocês, mas se vocês, depois, esses trabalhos todos estão sendo publicados agora, estão no meu Academia, e vocês podem, academia.edu, vocês podem acompanhar. Aqui, por exemplo, né, os teares, né? Os teares ocuparam muitas fazendas de missões. E esses teares, ali também diz, das indígenas de Monte Alegre. Aqui, o cesto, né, as técnicas de trançado também aparecem como algo que as mulheres faziam, né? Agora, essas mulheres também transmitiram esses conhecimentos. Então, dentro, como a gente viu ali naquele obraje, dentro dessas oficinas, a gente tinha, né, transmissão de conhecimento. Aqui também, entre as indígenas, as africanas, trocas, vem coisas maravilhosas vindas da África também, que a gente ainda não prestou atenção e que ainda não conhece, que precisa, né, ainda estudar. Tudo isso colabora na contemporaneidade para a gente entender e valorizar, né, esses objetos produzidos, essa arte, essas culturas, essas pessoas, né? Esses vasos, por exemplo, com asas, né, assim, com as alças de cerâmica atribuídas às mulheres indígenas de Barcelo. Também temos muitas oficinas, né, muitas olarias em que as mulheres participaram. E nos inventários aparecem também 500 jarros de barro vitrificados, ou seja, aplicados o verniz, provavelmente são vernizes também, né, com certeza, né, vernizes produzidos pelas culturas indígenas localmente, né, e aqui a gente vê uma sobrevivência, né, de, por exemplo, antigas urnas. A gente vê esses motivos, né, como se fosse um rosto, né, das urnas antropomorfas mais antigas. A gente vê o trabalho decorativo em vermelho e preto, né, que também é algo da tradição polícroma da Amazônia, de cerâmica. E eu não sei se eu tenho algum tempo ainda, eu queria só ler um pouquinho para vocês uma parte, né? Porque eu não vou conseguir ler tudo, mas eu queria ler esse pequeno, né, registro. Foi registrada a presença de 35 mulheres escravizadas na fazenda de Amandijuí, no Maranhão, e todas tinham foice de capinar, né? Na fazenda
De São Caetano, no Pará, a menção de 40 rodas de fiar algodão que se encontravam nas mãos das Índias, né? Produção de rede de dormir, produção de esteira de palha feita pelas indígenas do Tapajós, ou seja, é todo um universo, né? 40 rodas de fiar algodão na mão das Índias, 3 teares para fazer pano com as indígenas na fazenda também de São Caetano. Então, é um universo muito grande. O que eu queria chamar a atenção é para a gente, ao olhar, né, todos esses objetos, né, fazem parte desse contexto, desse patrimônio. Muitas vezes a gente está em busca de um nome, né, de nome de um indígena, de nome de uma indígena, mas eu quero dizer para vocês, né, olhando essa documentação toda, foram eles, né, e são eles, né, que fizeram as peças e esse universo, né, belíssimo que a gente tem, né, conservado em muitos museus e que merecem ter esse outro, né, um outro olhar para toda essa produção. Então, queria agradecer, muito obrigada, não sei se eu passei muito meu tempo. Nata, muito obrigada, maravilhosa apresentação. Acho que assim, esses saberes tem muito para a gente conhecer, esses saberes primários, né? Esses que estão enraizados, né? E eu acho que assim tem um apagamento na nossa história, né? Um ofuscamento, né? Sobre o que foi feito e o que teve, que eu acho que assim trazer isso à tona é muito importante, né? Nós fazemos parte desse contexto, né? E por que que não está aí? E por que que a gente não sabe? E por que que a gente não aprende e não compartilha, né? Então, eu acho que assim é uma pesquisa incrível e é um resgate, né, de um conhecimento de onde a gente está, de onde chegamos, né? E o que a gente tem aí para, sei lá, considerar, né? Para frente, né? Como futuro, incorporando esses conhecimentos, essas ideias, né? Inclusive, né? Não só a parte, Exato. eu acho que assim tem a questão das ideias e muito assim leio às vezes sobre histórias, né? Nessa questão de mulheres e de indígenas, a gente vê que a gente tem muito pouco conhecimento, muito Quase pouco nada. conhecimento, quase nada. Então, E a acho que gente às vezes nem pensa, né, qual é, era o papel dessas construções, né, e a gente aqui falando de arquitetura, porque a gente também só vê o templo, né, a igreja, o colégio, essa é a nossa observação. Esses outros, né, como chamou a atenção Luciana, a senzala, né, a oficina, que eram construídas quase sempre com as técnicas dos indígenas, a capela menor, né, tudo que não ficou, e, né, a arqueologia desses lugares, a gente ouve muito falar, arqueologia dos quilombos, arqueologia, então é tudo tão importante, é tudo tão esclarecedor, porque, né, todo esse racismo estrutural ele está aí, né, e o problema do gênero estava desde sempre, né, na sim, documentação, né, elas já não são reconhecidas, né, a não ser quando tem um interesse mais particular, mas elas estão ali, todas essas pessoas estão trabalhando, eles são muitos, né, uhum, muitos, e a gente não precisa ter os nomes, sabe? claro que não. Apontados, a gente tem alguns para saber disso. Eu acho que isso que é bonito e é importante, porque não raras vezes, né, eles tinham por que trazer esses nomes. O melhor é dizer eu fiz, né? Tá bom, muito obrigada.